Seguindo aqui, pessoal, com mais um vídeo aqui da série sobre o AVD com FS Logics. Nesse vídeo, iremos fazer a criação da nossa Golden Image, né, que é a imagem customizada, ou seja, um sistema operacional customizado que a gente vai utilizar depois quando a gente estiver criando o nosso AVD, né, criando o host pool e aí as máquinas, né, as VMs que vão estar dentro desse host pool, que vão estar associadas a esse host pool, vão utilizar esse sistema operacional, né? Então até no primeiro vídeo, né, onde eu fiz uma apresentação ali teórica, né, algumas explicações teóricas, eu até comentei, né, num ambiente de produção, no ambiente corporativo, isso é muito comum a gente fazer a customização das imagens, né? Que a gente vai pegar o sistema operacional e adequar de acordo com as aplicações, as políticas, né, e tudo que a nossa empresa, né, a empresa onde a gente trabalha, utiliza. Então, ao invés de ter que ficar, né, preparando uma máquina, seja uma estação de trabalho, seja um servidor do zero, né, instalando o sistema operacional, instalando aplicação por aplicação e fazendo as configurações, né, a gente já deixa uma imagem pronta. E é basicamente isso. Basicamente não, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então a gente vai começar criando uma máquina virtual. A gente vai, né, ter que ter um sistema operacional aí específico para essa máquina que eu vou mostrar para vocês, já que a gente está trabalhando com AVD. E aí a gente vai acessar essa máquina, né? A gente vai fazer a instalação de algumas aplicações. Eu quero mostrar para vocês a instalação do Office, né? Como eu disse, a máquina vai ter um sistema operacional específico. A instalação do pacote Office também, a gente pode dizer que vai ser um Office um pacote Office específico para esse sistema operacional, né? A instalação dele vai ser um pouquinho diferente do que aquela instalação tradicional, que é entrar no portal do Office, fazer um download do instalador e simplesmente executar o instalador, tá? Vamos instalar algumas outras aplicações também para simular um ambiente corporativo, tá? Nada demais, é só algumas aplicações ali para preencher o espaço, né? Preencher memória ali da nossa, da nossa máquina virtual. E aí sim, depois, né, a gente vai instalar o Language Pack, porque aqui no Azure, né, o sistema operacional sempre vem em inglês, né? Então, todos os sistemas operacionais aqui no Azure, por padrão, vêm com a linguagem em inglês. Então, a gente vai fazer aí a instalação do Language Pack para passar esse sistema operacional para português, né? Então, a gente vai ter que fazer também algumas ações ali dentro dessa máquina que a gente vai utilizar para preparar a Golden Image, tá? E aí, quando a máquina estiver pronta, né, a gente vai rodar também alguns comandinhos que eu vou mostrar para vocês, alguns comandinhos ali no PowerShell. Depois, quando a máquina estiver pronta, a gente vai executar o sysprep, né, que é uma ferramenta ali que tem no próprio Windows, tá? E o sysprep vai fazer essa preparação do sistema operacional para que ele seja utilizado em outras máquinas, né? Então, né, como é o caso da Golden Image, né, que a gente vai precisar, vai utilizá-la, né, a gente vai utilizar o sistema operacional, essa imagem que a gente vai fazer do sistema operacional, né, como se fosse uma clonagem, né? Só que é uma clonagem que o Windows ele tem o sistema operacional, o Windows tem algumas particularidades, né, como o SID da máquina, tal. Então a gente tem que preparar justamente para ele não ficar vinculado a essas particularidades, né? Tem a questão também de drivers do hardware, né? Então a gente tem que preparar o sistema operacional para que ele não fique, digamos que preso, né, a um específico driver de hardware, né, e nem a um SID também, que a gente possa utilizá-lo em outras máquinas, tá? Então é isso que a gente vai fazer, deixar preparado. A gente vai precisar também criar mais um file share dentro do nosso storage account. A gente pode utilizar aí o mesmo storage account, tá? Aqui do laboratório. Não vamos precisar criar um outro storage account, apesar que ele está com o nome de FS Logics, né? Mas ele vai ter esse propósito aí também de armazenar os arquivos que a gente vai precisar baixar para fazer o Language Pack. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Então aqui no nosso portal do Azure, eu vou começar fazendo a criação aqui de um outro file share. Então, aqui no menu do lado esquerdo eu vou acessar Storage Account. A gente já tem o nosso Storage Account criado, né? Esse aqui. Vou acessá-lo.
a gente também já tem um file share criado, né, para armazenar os nossos perfis deixa eu minimizar aqui, do FS Logics. Então aqui, dentro do Storage Account, do nosso recurso Storage Account, eu venho aqui em File Share, abaixo de Data Storage, e vou criar mais um File Share, tá? Poderia criar um outro Storage Account separado, né? Como até a gente colocou o nome aqui, AVDFS Logics, subentenderia-se que ele ia ser específico para o FS Logics, tá? Mas não tem problema, tá? Bom, ele deu algum errinho aqui, não tem problema, talvez se eu der um refresh, ele até atualize aqui, vamos ver. Às vezes acontece, tá, pessoal? Às vezes dá esse tipo de mensagem aqui de que não tem permissão. Vou até atualizar aqui a página aqui da internet. Vamos ver se ele vai aparecer o meu FS Logics aqui. O meu file share por FS Logics, né? Se não aparecer, não tem problema, porque a gente simplesmente vai precisar clicar aqui para fazer adicionar, né, a criação de mais um file share, um novo file share. E aí, ele não apareceu, pessoal. Provavelmente é aquela configuração que a gente fez para restringir o acesso somente interno, tá? Ah, vou colocar aqui em não, ele está dizendo que tem algum problema, tal, perguntando se eu quero ver alguma questão de conectividade, não tem problema. Vou dizer que não, vou criar aqui um novo file share, tá? E aqui vou colocar o nome de language pack. Aqui tem que ser tudo minúsculo, tá? Então, language pack vai ser o nome do nosso novo file share. Vou dar um next. Aqui a questão do backup, como eu expliquei para vocês, né, quando a gente já foi criar o file share do FS Logics, né, eu vou desabilitar por uma questão de comodidade aqui, né, para ter um pouco mais de facilidade na hora de excluir os recursos. Só esperar ele carregar e aí a gente segue aqui. Bom, pessoal, eu simplesmente desmarquei aqui, ele estava, enfim, acusando algum erro, eu simplesmente desmarquei aqui, dei um next, ele validou, né? E aí eu tinha pausado o vídeo, voltei para a tela de backup. Ele sumiu aqui o erro aqui, a mensagem de erro que estava aparecendo, tá? Mas não fiz nada. Então, estamos criando aqui um file share, né, com o nome de language pack. Aqui na parte de review e create, o importante é ele validar, passar na validação, né? E beleza, vou dar um create. Pronto. Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai fazer a criação da nossa máquina virtual que a gente vai utilizar para Golden Image. Então aqui no menu do lado esquerdo eu venho aqui em Virtual Machines. Por enquanto temos apenas a nossa máquina aqui, o nosso servidor, então eu vou criar mais uma, Create Virtual Machine. E aí, beleza, vou selecionar aqui o nosso Resource Group, então RG AVD, Virtual Machine Name. Eu vou colocar, vocês podem colocar o nome que vocês quiser, porque depois que a gente fizer todo esse processo, terminar esse processo da criação da imagem, essa máquina não vai ser mais utilizada, ela vai até ser deletada. Então eu vou colocar assim, ó, VM-Golden-Image. Beleza. A região vou deixar aqui na região East West, tá? Availability Options vou deixar como sem redundância. Security Types vou deixar aqui no Standard. E aqui imagem, eu vou clicar aqui em See All Images, né? Ver todas as imagens. Aqui a gente, né, teoricamente, para o uso do AVD, né, eu colocaria ou um Windows 10 ou Windows 11. Bom, a essa altura do campeonato, o Windows 10 ainda está, né, para sair, digamos assim, vai ser extinto, né? Então, o ideal é passar a trabalhar com Windows 11, tá, pessoal? Porém, a minha subscription aqui, a minha assinatura, eu não vou conseguir criar uma imagem de Windows 11 a que eu preciso para se trabalhar com AVD, que não é um Windows 11 nem um Windows 10, né? Comum, tá? É uma versão multi-session, tá? Então, eu vou ter que trabalhar com a versão aqui Windows 10, por causa da minha assinatura, mas eu poderia, né?
um ambiente de produção, o ideal seria já trabalhar com Windows 11. Aí teria que selecionar uma versão que aparece aqui, ó, Multisession, tá? Então tem algumas versões aqui. Então Multisession 22H2, né, a 23H2, ó, qualquer uma dessas versões que estejam como Multisession para que funcione ali no AVD. No meu caso, né, devido à limitação da minha assinatura, eu vou ter que pegar aqui o Windows 10. Não tem problema, tá? Todo o processo vai ser o mesmo, inclusive quando a gente for fazer o Language Pack, né, a instalação do Language Pack, eu vou mostrar a documentação tanto do Windows 11 quanto do Windows 10, tá? Então, o Windows 10 eu tenho que listar aqui e ver uma versão que esteja como Multisession. Olha aqui, tá aqui embaixo, tá? Eu vou pegar, tem duas aqui, ó. Generation 1, né? Geração 1 e Generation 2. Eu vou pegar essa daqui a 2 para mostrar para vocês. Então, beleza, selecionei Windows 10, Multisession. Tem que ser Multisession, tá? Confirmem aí para vocês não selecionarem a versão errada. Geração 2 aqui. E aí vou escolher o tamanho. Vou manter esse tamanho aqui, ó, Standard D2S V3, que me oferece aqui, me fornece, né, 8 GB de RAM e 2 vCPUs, tá? Vocês podem também ficar à vontade aí para selecionar a família aí, o tamanho que vocês quiserem, tá? Se possível, se conseguir aí pegar o mesmo que o meu aqui, beleza, ótimo. Se não, tentem ver algum outro que seja aí com as mesmas configurações ou mais ou menos aqui igual, tá bom? É, Username, né? Aqui é a conta administrativa aqui para a gente trabalhar com a máquina. Então eu vou colocar igual ali do servidor, admin.local. Vocês também criem aí o de vocês. Vou colocar aqui a senha, confirmar a senha. Vamos ver se eu não digitei errado. Digitei, então vamos lá. Vamos de novo aqui. Boa, agora sim. Aqui a questão da porta RDP, né, pessoal, que eu já expliquei. Não é o ideal deixar essa porta aberta, mas a gente aqui para o laboratório vai precisar para fazer a conexão, né? Eu não vou criar uma VPN, nem um Bastion para esse laboratório em específico, tá? Que não é o intuito, mas, né, mais uma vez reforçando, para um ambiente, para um ambiente de produção, né, não é o ideal deixar a porta 3389, né, que é a conexão remota ali, a conexão RDP para o Windows aberta, né, exposta para a internet, assim como no Linux também, né, não é legal deixar a porta 22, né, de SSH. E o Windows também, né, já é possível se trabalhar com SSH para Windows. Então nem porta 3389 nem porta 22 não podemos deixar exposta para a rua, né? Na verdade, não pode deixar nada exposto para a rua, tá, pessoal? Quanto mais você conseguir deixar acessível só internamente, é o ideal, tá? É o cenário de segurança ideal. Como é o Windows 10, para o Windows 11 também, né? Ele fala que eu preciso confirmar aqui, tá? A questão do licenciamento, tá? Para Windows Server, enfim, mesmo que seja Linux também, Ubuntu, né? Para algum sistema operacional, algum outro sistema operacional, não preciso dessa opção aqui, tá? Aqui eu preciso. Ele pede para eu confirmar aqui, então é válido para Windows 10 e Windows 11. Então marco essa opção, dou um Next, a gente vai para a aba aqui de discos. Aqui eu não vou mexer em nada, vou deixar tudo padrão, vou dar mais um Next. E aqui sim, vamos para a parte de redes, né? Como eu selecionei que eu quero que a máquina seja criada na região East-West, ele pegou a minha rede aqui VNet AVD, que a gente havia criado também. Então vou manter, tá tudo certinho. A única subnet, né? SNet AVD. IP público, eu vou dar um create new aqui só para a gente alterar o nome. Vou apagar esse IP do final e o tracinho e jogar lá para o começo. Então vou colocar assim, ó, pip vm golden image, tá? Não vou alterar mais nada. Dou um OK. É só questão de nomenclatura, tá, pessoal? Não que isso vá alterar alguma coisa. Se vocês quiserem deixar do jeito que estava, não tem problema. Questão da placa de rede, né? Vou deixar aqui como, na verdade, aqui é o NSG, perdão, né? Network Security Group, NSG, vou fazer a mesma coisa, vou alterar para Advanced, e aqui ele vai me dar a opção, clicando em Create New, para alterar o nome. Então, vou apagar o NSG que estava no final e vou jogar para o começo. NSG, -VM, -golden,
-image. Esse NSG vai ficar vinculado com a placa de rede aqui dessa VM aqui, Golden Image, tá? Então já com uma regra aqui para a porta 3389 sendo liberada. Eu vou dar um OK. Também isso é de menos, tá? Só estou tentando manter aqui um padrão aqui de nomenclatura. Vou marcar essa opção aqui que vai me ajudar também, né, para fazer a deleção automática do IP público e da placa de rede. Quando a VM for deletada, ela vai ser deletada depois que a gente não, que a gente, né, terminar de fazer aqui a preparação da Golden Image, né? As demais opções não vou fazer mais nada, não vou alterar mais nada, vou dar um Next. E aqui, simplesmente, para o meu ambiente, eu vou desabilitar a opção de auto shutdown, né? E beleza. E lembrando a questão do backup, que é importante para o ambiente de produção, o auto shutdown também, né? Se você não tiver uma máquina que precise rodar aí, precise ficar aí as 24 horas, né? Enfim, ligadas, é legal também deixar aqui até para ajudar caso a gente esqueça. Beleza? As demais opções não vou clicar em nada, vou dar um Next. Aqui também não vou alterar nada, tá, pessoal? Na verdade, eu vou clicar aqui em Review e Create para ele já validar. E aí a gente vai clicar, ele validando, passando aí na validação, a gente já vai criar essa máquina. Beleza, validou, passou, eu vou clicar em Create. E aí vai ser feita a criação dessa máquina virtual. Só quero esperar começar a criação, aí eu pauso o vídeo e aí volto assim que tiver terminado. Então ele está enviando aqui o deploy. E aí depois, né, claro, a gente vai acessar a máquina e começar a trabalhar nela. Beleza, começou o deploy, pessoal. Eu vou pausar o vídeo aqui e aí vou esperar terminar e volto com vocês. Máquina criada. Como vocês podem ver, eu vou clicar aqui nesse botão Go to Resource para a gente acessar o nosso recurso que a gente acabou de criar, nossa máquina virtual. Vou copiar aqui o IP público dela. E aqui vou abrir na minha máquina aqui o MSTSC e acessar essa máquina remotamente, tá? Então vou jogar o IP público dessa VM Golden Image e vou colocar o usuário ou administrador local que a gente criou, que eu defini, no caso o meu usuário aqui que eu defini, tá? Vocês coloquem aí o de vocês. Beleza, aquela mensagem, vou colocar para não perguntar novamente, dá um sim, mensagem de questão de certificado, que a máquina não tem um certificado e pode não ser confiável. E beleza, estamos aqui logando. Ele acabou não pegando direito aqui toda a resolução, mas já estamos logando aqui na máquina. Então, primeiro acesso, né? É um pouquinho mais demorado do que os demais acessos. Ele faz algumas configurações, a criação do perfil, aquela coisa toda. E aí não tem o que fazer, tá? É esperar aqui, tá, pessoal? Beleza, olha lá. Até que foi mais rápido do que eu imaginava. Logamos aqui na nossa VM com o sistema operacional Windows 10 Multi-Session, tá? Aqui ele aparece essa mensagem de rede, vou clicar em Yes, clicar em Sim. Beleza? E aí vamos lá, né, pessoal? Agora, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mapear aquele file share que a gente criou, tá? Então eu vou abrir aqui clicando na barra de pesquisar aqui do menu iniciar, vou procurar por File Explorer. Vou abrir ele aqui, o File Explorer dessa máquina, maximizar. Vou clicar aqui em DiskPC. Vou deixar preparado porque depois eu quero ver se o mapeamento vai aparecer aqui embaixo, tá? Vou abrir o PowerShell. Lembrando, né, como a gente fez lá no servidor, PowerShell para fazer o mapeamento não deve ser aberto como administrador. Então eu vou abrir o PowerShell normal, tá? Não vou rodar ele, não vou executar como administrador. Então PowerShell, pesquisei pelo PowerShell, executei ele, abri, beleza. Agora a gente precisa pegar o script, então vou voltar aqui para o portal do Azure, vou acessar aqui o nosso Storage Account, lembra que fica um script lá para a gente fazer esse mapeamento? Vou acessar o Storage Account, vou vir aqui em File Share, e agora ele tem que aparecer o File Share que a gente criou. Ele estava dando um erro naquela hora. Beleza, agora apareceu, como eu falei, às vezes acontece mesmo, tá?
Então, é esse file share aqui que a gente precisa para trabalhar agora. Ele ficou até com 5 teras, pessoal, né? A gente não vai utilizar tudo isso. Deixa eu ver se clicando aqui com o botão direito indo em Properties, deixa eu ver se eu consigo fazer a... Bom, é aqui que a gente precisa acessar mesmo, tá? A gente vai clicar em Connect, mas eu queria ver se eu conseguiria, se eu consigo fazer aqui, diminuir o tamanho dele, tá? O size dele aqui. Então, beleza, aqui eu vou alterar. Cliquei aqui na parte de size, né? Onde tem aqui, ó, Provisioned Storage. Lembrando, né, que o mínimo é 100, tá? Vou dar um save. E beleza. Tá aqui, tá alterado, tá? Até para ajudar aí na questão de custo. Então, como a gente criou, a gente fez o deploy de um storage account do tipo premium, né? A gente paga aqui pelo que foi provisionado e não pelo que a gente está utilizando, né? Dessa maneira seria cobrado se a gente tivesse com storage account do tipo da SKU standard, tá? Bom, ajustado aqui a questão do tamanho, nem estava previsto isso, mas beleza, né? A gente acertou. Agora eu vou vir aqui em Connect. E aí em Connect a gente vai alterar, né, de Active Directory para Storage Account. Lembrando, tá, pessoal, aqui por padrão ele já fica aqui no Storage Account. Por que que ele está por padrão já quando a gente clica em Connect, selecionando Active Directory e Microsoft entra? Porque a gente fez o join desse Storage Account lá no Active Directory. Então ele altera aqui esse método aqui de autenticação, né, opção, para esse primeiro aqui, Active Directory ou Microsoft Entra, tá? Se não tivesse feito o, o join, né, do Storage Account, por padrão ele fica aqui nessa opção de baixo, Storage Account, que é essa que a gente vai precisar, né, para fazer o mapeamento. Vou clicar em Show Script e copiar esse script aqui. Vou voltar aqui na nossa máquina virtual aqui da Golden Image, né? E aqui vou colar o script. Então, botão direito, Edit, Paste. E aí, se tudo der certo, ele tem que fazer o mapeamento aqui do Storage Account. Aparentemente, tudo ocorrendo aí dentro dos conformes, tá? Leva um tempinho, a gente vai esperar. Beleza, chegou nesse momento aqui, é só dar um Enter. Ele vai mostrar aqui, ó, e até já apareceu, tá? Então, bom, aqui eu vou até fechar, pessoal, o PowerShell, a gente não vai, as próximas vezes que a gente for usar o PowerShell vai ter que ser aberto no modo executar como administrador. Então, vou fechar. E olha ele lá, está aqui o nosso outro file share, tá? Dentro do nosso storage account. O que, que a gente criou, né, com o nome de Language Pack. Aqui a gente vai jogar, então, os arquivos de Language Pack. Bom, primeiro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Microsoft Edge e eu quero fazer a instalação do... Bom, ele aparece essas opções, né, de configuração. Aqui eu vou clicar não sincronizar, continue, né, sem dados do Google e confirmar, tá? Cliquem aí em qualquer opção. Aqui também não vou mexer na parte de layout, tá? Eu vou acessar aqui, vou colocar aqui para acessar o Google, então www.google.com.br, tá? A primeira aplicação que eu quero instalar aqui é o Office. Como a gente está trabalhando com o Windows 10 Multi-Session, né, um sistema operacional Multi-Session, o Office vai ser instalado de uma maneira diferente, tá? Então não é simplesmente acessar lá office.com, né, ou acessar o portal do Office, baixar o instalador e executar, tá? Não é dessa maneira. Eu tenho que procurar pelo Office, e é o que eu vou colocar aqui na barra de pesquisas do Google, Office ODT, tá? Office ODT. Vou dar um Enter e vou acessar aqui o primeiro site que ele me mostra, ó. Download Office Deployment Tool, né? O ODT. E aí a gente vai fazer o download, tá? É esse Office que a gente precisa instalar. Então vou clicar aqui em Download. Ele acabou dando refresh aqui automaticamente na página, não tem problema. Vou dar um download e ele vai me baixar aqui um instalador, tá? Vou executar esse instalador. Tenho que clicar aqui para aceitar os termos, né? Continue. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai extrair alguns arquivos. Eu vou escolher onde eu quero extrair esses arquivos. Eu vou clicar aqui em DiskPC,
Vou abrir aqui o C2 pontos, né, que aqui está sendo chamado de Windows. E aqui, vou selecionar aqui o C2 pontos, o Windows C2 pontos, clicar com o botão direito. E vou clicar aqui em New, vou criar uma nova pasta, tá? Nova pasta, eu vou chamar aqui de ODT. Vou deixar ela selecionada e dar um OK. A gente vai fazer a extração, aí ó, já extraímos o arquivo para aquela pasta. Então eu vou dar um OK, vou acessar aqui o File Explorer, vou voltar aqui uma página anterior, né, que estava acessando aqui o nosso Storage Account, aqui o File Share. Vou abrir aqui e vamos ver quais os arquivos, né? Vou abrir aqui o C2 pontos e vou abrir a pasta ODT para a gente ver quais arquivos estão aqui dentro. Olha lá, dois arquivinhos. Um setup, né? E um outro que é um arquivinho aqui XML, tá? O que eu vou fazer? Eu vou renomear esse arquivo, que está com esse arquivo XML, que está com esse nome grande aqui, ó, Configuration Office. Eu vou deixar só com o nome de Configuration. Botão direito, renomear. E vou apagar, para facilitar, vou deixar só com esse nome aqui de Configuration, tá? Se a gente for rodar simplesmente executando esse arquivo setup, ele vai dar um erro. Eu vou fazer isso até para mostrar para vocês, ó. Então, se eu for rodar e executar esse arquivo, ó, ele me mostra que não pôde ser instalado. Então, vou dar um close aqui, vou fechar. Como que ele deve ser instalado? Aí a gente vai lá e vai abrir o nosso PowerShell ISE. PowerShell ISE. Então, aqui na barra de pesquisa aqui do menu iniciar, procuro por PowerShell ISE. Vou rodar, né, o PowerShell ISE como administrador. Então, dessa vez não pode esquecer, essa vez tem que abrir como administrador, tá? E aí, abrindo o PowerShell, a gente vai rodar esse comando. Na verdade, nem precisava ser o PowerShell ISE, tá, pessoal? A gente poderia abrir o PowerShell direto. Até vou fechar aqui. Vou fechar, vou abrir o PowerShell normal mesmo. Então aqui o PowerShell normal, só que obviamente que como administrador, tá? Não precisa ser o ISE. Então, peço desculpas. Reabram aí, vai funcionar pelo ISE, tá? Tanto faz. Mas vou utilizar esse aqui, o comum, tá? O que eu vou fazer? Eu vou navegar até essa pasta aqui, o ODT, que está dentro de C, dois pontos. Então, cd, espaço, C dois pontos, barra invertida, ODT, tudo maiúsculo, assim como está escrito na pasta. E dou um Enter. Beleza, olha lá. Estou acessando aqui, né, via PowerShell, essa pasta ODT. Como é que eu executo, né? Como é que eu faço a instalação do Office, sendo que se der um duplo clique aqui, ele deu aquele erro. Aqui eu vou ter que rodar o seguinte comando, ó, ponto, barra invertida, e aí vou colocar o nome do executável aqui, ó, setup.exe, tá? Ele é um arquivo exe. Espaço, eu quero que ele faça a instalação de acordo com as configurações que estão dentro aqui desse arquivo XML, tá? Então eu coloco espaço, barra, dessa vez não é a barra invertida, tá? É a barra normal, configure, espaço e aí o nome do arquivo XML. Então, configuration, foi por isso que até diminuí o nome, configuration.xml, a extensão do arquivo, tá? Então aqui basicamente o que eu estou falando é rode aqui o instalador, né, setup.exe e configure de acordo com a configuração, né, definida aqui, os parâmetros definidos dentro desse arquivo configuration.xml, tá? Então vou dar um Enter aqui. E aí a gente vai esperar o início da instalação do Office. Deixa eu dar mais um Enter aqui. Agora sim, desculpa, eu não tinha apertado Enter, acho que tinha clicado fora aqui do PowerShell. Então, dando um Enter nesse comando, ó, ele vai abrir aqui a telinha aqui de instalação do Office. E aí, né, pessoal, a instalação do Office é um pouquinho demorada, né? Então, a gente tem que esperar, não tem o que fazer, tá? Vou minimizar aqui o PowerShell.
ele vai ficar rodando a instalação. Só quero ver se, quero esperar mais um pouquinho, deixar o, olha aí. Beleza, era essa telinha que eu queria, esperar começar a instalação. Como eu disse, né, e vocês bem devem saber também, leva um tempinho a instalação do Office, né? Leva aí, digamos que um pouco mais de entre 5 e 10 minutos. Então, eu vou pausar o vídeo e aí assim que terminar, eu volto com vocês e aí a gente vai fazer outras instalações. Ainda tem muita coisa para fazer nesse vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ainda não terminou a instalação do Office. Eu tinha falado até que levaria aí de 5 a 10 minutos, mas no caso desse Office aqui, né, dessa versão, tá levando um pouquinho mais. Eu diria que já está uns 20 minutos, até para mais aí, quase uns 30 minutos fazendo a instalação. Como vocês podem ver, já está no finalzinho, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou instalar outras aplicações aqui para a gente simular, como eu já disse, um ambiente de produção, tá? Então, não só de aplicações do pacote Office se vive, né, uma workstation aí de um ambiente corporativo. Então, enquanto finaliza aqui, a gente vai adiantar baixando mais alguns outros aplicativos, tá? Não vou instalar muita coisa não, só mais algumas coisinhas para a gente, como eu falei, simular um ambiente, um cenário real, aí, um ambiente de produção mesmo. Então, vou voltar aqui enquanto ele finaliza a instalação do pacote Office, voltar aqui no nosso navegador, no nosso Edge, vou abrir uma nova aba e vou acessar esse site aqui, ó, Ninit, perdão, aqui ó, ninit.com, tá? Se escreve Ninit, né? Eu falo Ninit, perdão se eu não falo a pronúncia correta aí. Ninit.com, vou dar um Enter aqui. E aí eu vou acessar esse site aqui, tá, pessoal? Não sei se é Ninit ou Ninit, eu falo Ninit, tá? E aí aqui o que que a gente faz? A gente consegue baixar mais de uma aplicação de uma vez só. Então fica até a dica aí desse site, né? Claro, se a empresa de vocês não tiver, né, a questão ali de conformidade, né? Tem alguns softwares aí que tem que ser aprovado para instalação, né? Muitas empresas têm isso, principalmente as grandes empresas. Então vocês podem aí utilizar esse site, fica até uma dica, principalmente para quem trabalha aí na área de suporte barra infraestrutura, tá? Que aqui a gente seleciona algumas aplicações e faz o download como se fosse tudo num pacote só, né? E faz então não só o download, mas também a instalação. Então é uma mão na roda aí também para quem precisa é, fazer a instalação aí de alguns aplicativos, né? Então eu vou pegar alguns aqui, vou descer a página e vou pegar aqui Chrome, vou marcar aqui o Chrome. Tá um pouquinho lento, pessoal. Deixa eu ver se ele terminou aqui a instalação do Office, né? Vamos dar uma olhada aqui no andamento da instalação do Office. Bom, ainda não terminou, então vamos lá. Voltando aqui no Ninety aqui, vou marcar aqui o Chrome, que eu vou baixar. Ficou marcado sem querer aqui o Malwarebytes, esse eu não vou baixar, tá? Vou pegar mais duas outras aplicações aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar o 7-Zip, tá? E o Foxit Reader aqui, leitor de PDF. Então essas três, né? O Chrome, navegador, o web browser, o 7-Zip, né? Para fazer aqui, para descompactar os arquivos, e o Foxit Reader, leitor de PDF, tá? Então vou descer, marquei já essas três aplicações e vou clicar aqui, ó, Get Your Ninit ou Ninit. E ele vai fazer o download. Enquanto o nosso Office ainda não termina, não tem problema, tá? A gente consegue, nesse caso aqui, ir fazendo a instalação em paralelo, tá? Então, ó, ele baixa como se fosse num pacote só, como eu disse, e ainda está baixando, não terminou. E aí eu vou executar e deixar a instalação dessas aplicações rodando em paralelo, então para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Eu queria fazer uma coisa por vez, vou executar aqui, ó, que ele terminou de baixar. Eu queria fazer uma coisa por vez, né? Mas, enfim, a minha ideia era não confundir aí a cabeça de vocês para não tornar, fazer muita coisa em paralelo e acabar
complicando aí vocês, né, se perderem, para quem não tem familiaridade, como eu sempre digo, não se perder e achar que é algo muito complexo, porque realmente é muita coisa para se fazer, tá? Mas basicamente aqui nessa etapa a gente está instalando as aplicações que precisam ser instaladas, né, para depois preparar uma imagem, né, para a gente não ter que começar tudo do zero. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele está fazendo o download do Google Chrome, né? Depois de fazer o download, ele vai fazer a instalação e aí em seguida ele já vai fazer a instalação, ou melhor, o download, né, e instalação das outras aplicações também, uma seguida da outra, tá? Então esse que é o legal desse site aí, né? Como eu falei, tem que se tomar um cuidado porque se você, né, trabalha numa empresa aí que precisa, olha lá, pessoal, ah, o Office terminou, demorou, mas foi, tá? Levou aí, eu diria que meia hora para a instalação desse Office aqui. É um pouquinho, é bem diferente, tá? Então, beleza, disse que está tudo pronto, vou dar um close. E aí já emendando aqui, né, seguindo com a instalação de outras aplicações. O que a gente está fazendo aqui é, como eu estava dizendo, né, é instalando, né, as aplicações aqui para preparar depois a nossa Golden Image, né? E ah, depois a gente vai fazer a instalação do Language Pack, né? E como eu disse também, a gente vai rodar alguns comandos e aí sim, para finalizar tudo isso, fazer executar o sysprep, tá? Que é a ferramenta que vai preparar, né, o sistema operacional para que ele rode, né, para que ele seja utilizado em em outras máquinas, né, que até expliquei para vocês. O sysprep ele vai preparar o sistema operacional para que não fique dependente da questão de drivers, né, de hardware, a questão também do SID da máquina, dentre outras coisas mais, tá? Então, vamos por partes aqui. Terminou o Office, agora estamos instalando aqui algumas aplicações, né? Essas daqui para serem mais específicas, né? 7-Zip, Chrome, Foxit Reader. Terminando aqui, aí a gente vai fazer. Eu só vou instalar essas aplicações, tá, pessoal? Não vou ficar instalando muitas aplicações, tá? Não vou me estender muito nesse sentido. Mas a ideia seria preparar todo aí o ambiente, né, o sistema operacional, mais especificamente, instalar as aplicações que ele precisa, deixar as aplicações configuradas, né? E aí depois sim ir para a parte do Language Pack também, se necessário, né? O Language Pack, vocês vão ver que a gente vai ter que, eu também vou acessar aí uma documentação oficial da Microsoft, e aí, né, dessa documentação também a gente vai precisar fazer o download de alguns arquivos, e por isso que eu até criei um outro file share, né? Então a gente vai baixar esses arquivos, vamos colocar esses arquivos aí no nosso file share, né, que a gente criou para o Language Pack. E aí depois eu vou ter que rodar alguns scripts. Scripts esses que também estão na documentação da Microsoft. Só estou seguindo a documentação da Microsoft, pessoal. Não tem nenhum segredo aqui, tá? Bom, já falei demais, enrolei bastante. Vou pausar o vídeo aqui enquanto ele termina de fazer a instalação. Até já terminou, maravilha. Nem precisei pausar o vídeo. Beleza, terminou aqui, instalou as aplicações, vou dar um close. Vou clicar aqui no botão iniciar, só para a gente dar uma repassada, né? Então tem aqui pacote Office, ó, já estou vendo o Excel, já tinha o Access lá em cima, tá? Aqui é o Outlook, o OneNote, o OneDrive. E ele tem que ter também aqui as nossas aplicações, né? Como o Google Chrome, o 7-Zip está aqui em cima e o Foxit Reader também está aqui. Beleza. Agora a gente vai para a documentação da Microsoft. Eu vou fechar aqui esse PowerShell, porque quando a gente tiver que rodar um script, eu vou abrir o PowerShell ISE. Deixa eu abrir o File Explorer. Ele está aqui naquela pastinha do ADT, né, onde a gente descompactou os arquivos aqui da instalação do pacote Office. Vou voltar aqui em DiskPC, né, este computador, e vou deixar aberto aqui o nosso Language Pack, o nosso file share chamado Language Pack. Vou minimizar. Aqui, pessoal, vou fechar aqui essa aba e vou acessar nessa outra aba aqui que a gente usou para fazer o download, né? Eu vou acessar o Google, google.com.
E aqui eu vou digitar o seguinte, pessoal, ó, AVD Language Packs. AVD Language Packs. Beleza, ó, ele tem até duas documentações. Ó. Uma para o Windows 11, eu vou acessar primeiro a do Windows 11, que não é o nosso sistema operacional, mas só para mostrar para vocês que não tem segredo, tá? Então aqui, né, se a gente tivesse com o Windows 11 Multisession, né, ele fala aqui, ó, ele tem os links aqui do que a gente precisa fazer. Então tem o download, ó, tem a versão correta, 22H2, 24H2, né, ele vem aqui já com algumas optional features, né, alguns recursos opcionais. E depois, né, não só do Language Pack, a gente tem que fazer também download para os aplicativos de caixa de entrada, tá? Ou Inbox Apps, como ele chama aqui. Então, as duas ISOs que a gente tem que baixar, do Language Pack e, no caso do Windows 11, né, do Inbox Apps também, os aplicativos de caixa de entrada. E aí também as respectivas versões, né? 22H2 e 23H2 é um link, 24H2 é outro link. Então verifiquem qual é a versão do sistema operacional de vocês aí, se for o Windows 11 Multisession, né? Façam downloads, tá? Então tem o download aqui do Language Pack e do aplicativo do Inbox Apps, né? Os aplicativos de caixa de entrada. E aí depois, pessoal, aí tem aqui para baixo o script que precisa ser rodado, tá? Para fazer a instalação é, do Language Pack, tá? Então tem todo aqui o script, né? E é aqui por último o script do Sysprep, tá? Para fazer a preparação da imagem. Então, beleza, é só seguir a documentação aqui. Se for o Windows 11, não tem erro, tá? No nosso caso aqui é o Windows 10, então voltando para o Google e acessando agora a documentação referente ao Windows 10. Aqui, olha só, é um pouquinho diferente, né? Porque ele tem três links, né? Do Language Pack, o FOD, né? Que está logo abaixo aqui. Então, eu tenho que fazer o download da ISO do Language Pack, depois do FOD, tá? E depois do Inbox Apps, da caixa de entrada, dos aplicativos de caixa de entrada, né? Bom, o Language Pack é o que vai fazer aí, a gente vai baixar todas as linguagens, né? ISO, né? Das linguagens para o nosso sistema operacional. O FOD, que significa Features on Demand, né? Recursos sob demanda, ele é, na verdade, né, aqueles recursos do sistema operacional, como por exemplo o reconhecimento de fala, né, que ele consegue entender aí comandos de voz, né, no idioma que está instalado, a questão da conversação de texto em fala também, né, que ele pode ler os textos como se fosse em voz alta, né, também no idioma instalado. O que mais? Fontes de digitação manual, né, que ele tem aquele uma escrita manual com caneta ou com toque, né? Então são esses o FOD, né? E os inbox apps, os aplicativos de caixa de entrada, aí são aqueles aplicativos como calculadora, calendário, câmera, né? O mapa, gravador de voz e etc. Beleza? Então a gente vai baixar os três aqui. Eu vou clicar primeiro aqui no no Language Pack mesmo, né? Vou clicar aqui no link, ó, ele vai começar o download. É um pouquinho demorado porque são arquivos já em giga, olha só, não sei se vocês conseguem ver, mas esse do Language Pack, ó, 5.5 giga, tá? Então eu vou baixar os três, vou deixar baixando os três aqui, tá, pessoal? Tá baixando o primeiro, talvez até fosse mais rápido baixando um por um, mas eu já vou deixar baixando os três. Vou clicar aqui também no, na ISO do FOD, né? E vou clicar também aqui no Inbox Apps. E eu vou deixar baixando os três. Então, eu vou esperar terminar, vou pausar o vídeo. E aí, assim que terminar, eu volto com vocês. Vou fazer mais uma pausa aqui. Terminou, né, de baixar aqui as três ISOs, né, do Language Pack, do FOD e do Inbox Apps, como eu já expliquei para vocês. Beleza, então vou acessar aqui o File Share. Eu vou deixar naquele mesmo esquema que eu fiz no vídeo anterior, né, quando a gente estava mexendo com o Storage Account, porque a gente vai jogar os arquivos que estão lá na pasta Downloads aqui para o nosso File Share. Então eu vou tirar aqui da tela, né, maximizada, vou jogar aqui para o canto esquerdo e aqui eu vou abrir aqui, né,
ou na barra de pesquisar do menu iniciar, procurar por File Explorer. Vou abrir aqui um File Explorer e vou jogar ele no lado direito, né? E aqui, do lado direito, vou acessar a pasta Downloads e olha lá. Temos aqui os nossos 3 arquivos. O que eu preciso fazer? Descompactar os 3, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui, né? Dessa vez é com 7-zip, né? E vou colocar aqui para ele extrair, só que, claro, né? Vou colocar para ele criar uma pasta com o mesmo nome aqui do arquivo, né? Zipado, para ele criar uma pasta. Então, eu coloco aqui, ó, extract2 e o nome da pasta, tá? Para ele fazer aqui, extrair o arquivo isso dentro da pasta. Senão vai ficar uma bagunça aqui, tem muitos arquivos e se for extrair direto aqui tudo na pasta Downloads, vai ficar meio bagunçado. Então esse procedimento a gente vai fazer para os 3 arquivos. Vou esperar ele fazer aqui a extração e a gente segue para o próximo. Bom, eu vou pausar, pessoal, para vocês não ficarem assistindo aí, né? E aí eu volto assim que terminar de extrair o arquivo. Extraí o primeiro arquivo, agora vou para esse segundo aqui e vou fazer o mesmo procedimento. Botão direito, né? Agora a gente tem o 7-zip na máquina, extract to e o nome aqui do arquivo. Se eu der apenas um extract all, ele vai extrair, como eu falei, vai jogar todo o arquivo dentro aqui da pasta downloads. Vou pausar o vídeo novamente e volto assim que tiver terminado a extração. Mais uma pasta aqui, um arquivo que foi extraído, tá? Agora vou para o terceiro e último. Botão direito, 7-zip e o extract to. Eu falei extract to all, mas é o extract here, tá, pessoal? Tomem cuidado para não clicar aqui. Cliquem no extract to, façam o mesmo procedimento que eu estou fazendo agora, tá? Então, fazendo aqui, descompactando o último arquivo. E aí, assim que terminar, eu volto de novo com vocês. Terminou, agora sim, extraiu aqui os 3 arquivos. Eu vou voltar aqui no browser, tá? Vou descer um pouquinho, aqui eu vou fechar essa aba aqui que mostra, pop-up aqui que mostra os downloads. E aqui, pessoal, descendo um pouquinho, né, ele mostra exatamente quais os arquivos, né, que a gente precisa jogar, no nosso caso aqui, no file share, tá? Então, começando pelo arquivo das imagens, tá? Então, ele fala aqui, jogar o conteúdo, né, copiar o conteúdo que está dentro da pasta local Experience Packs e também, né, dentro da pasta x64 vai ter aqui uma pasta Lang Packs. Então, esse conteúdo, ó, né, copiar e colar no file share. Então, primeiro vamos lá, né? O primeiro arquivo que a gente baixou, né, o language pack, o ISO da language pack, né? A gente vai copiar os arquivos dessa pasta aqui, ó, local experience packs. Então, vamos lá. O arquivo que ele está se referindo aqui ele ficou um pouco fora de ordem, tá? Então aqui não é o FOD, que é esse primeiro, e nem aqui a parte do inbox, tá vendo aqui por último? Então é a ISO da Language Pack, que no caso é esse arquivo aqui, ó, Client Language Pack DVD. Então eu vou acessar, ele fala dos conteúdos dessa pasta aqui, ó, Local Experience, eu vou acessar ela. Tem muita coisa aqui, então eu vou clicar Ctrl A para ele selecionar tudo, né? Vou dar um Ctrl C e aqui no nosso file share vou dar um Ctrl V. E aí entra a questão que eu falei, né, pessoal? Como a gente está com Storage Account Premium, esse procedimento do copia e cola, né, vai ter uma performance melhor, né, do que se fosse um Storage Account da SKU, né, do tipo Standard. Aí seria um pouquinho mais lento. Então vocês viram que ele já finalizou. Então, voltando aqui, né, tem mais um conteúdo. Eu preciso acessar aqui a pasta x64 e aí, né, dentro dela vai ter uma pasta aqui, ó, Lang Packs. Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui no lado direito, aqui, ó, eu vou voltar uma pasta anterior. Então, ele está falando aqui, ó, a pasta x64 e tem aqui a pasta Lang Packs, tá? Eu vou copiar aqui a pasta Lang Packs mesmo. Copiar. Deixa eu até dar mais um Ctrl C aqui. E aqui vou dar um colar. Bom, ele está sendo rápido.
Ótimo, maravilha. Esse processo todo tem que ter muita paciência, né, de preparação, como vocês podem ver. E agora a gente vai para a próxima pasta, né, que é a pasta do ISO do FOD, tá? Aqui é copiar todo o conteúdo, que é o que ele está falando, né, e colar no file share, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ter que voltar, né, para a nossa pasta downloads. Vou até clicar direto aqui em downloads. Agora estamos falando do FOD, que é essa pasta aqui, ó, FOD Packages. Vou acessar e aqui não tem erro. É selecionar tudo, Ctrl A, né, Ctrl C e aqui um Ctrl V. Então essa pasta aqui já vai demorar mais um tempinho, tá? Ela é uma pasta um pouquinho mais pesada do que as outras. Essa pasta eu diria aqui que acho que vai ser a que mais vai demorar, tá? A pasta dos arquivos do FOD. Mas, né, ainda assim, né, como eu falei, a gente está com Storage Account Premium, então a performance vai ser um pouquinho melhor. Precisa ter paciência. Eu vou pausar aqui o vídeo, pessoal, tá? E aí, para vocês não ficarem aí, para não ficar falando, enrolando vocês, eu volto assim que terminar. Terminou aqui também a pasta do FOD. Vamos voltar aqui na documentação e aí a última pasta, né? Ele fala, já é referente aos arquivos dos aplicativos de caixa de entrada. Ele fala para a gente ir na pasta aqui AMD64 Free, né? E aí copiar o conteúdo também, né, para o nosso file share, tá? Então vou voltar aqui para os nossos File Explorer, né? Vou voltar para a pasta Downloads e vou acessar aqui a pasta do Inbox Apps. Então aqui, reparem que tem duas pastas, tem que se atentar, tá? AMD64 Free e ARM64 Free. Voltando na documentação, olha lá pessoal, não confundam. AMD, tá? 64 Free, é essa pasta aqui. Teoricamente, né, o que fala é para a gente copiar tudo isso aqui e jogar aqui na documentação, tá? Pode copiar também direto a pasta e jogar lá, mas vamos lá, vamos seguir o exemplo do que está na Microsoft, né, do que está escrito na documentação da Microsoft. Então, Ctrl C em tudo, né, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e aqui vamos colar. Bom, o procedimento está indo mais rápido. E aí, pessoal, né? Uma vez que terminou, aí sim a gente já preparou aqui o nosso file share, né? Com os arquivos que precisam. A gente vai agora rodar um script. Então a gente precisava armazenar todos esses arquivos, né? Em algum repositório. Beleza, feito. Vou até fechar aqui. Vou fechar esse também. Agora eu vou voltar aqui na documentação. Vou descer mais um pouquinho. E aqui, pessoal, vai ter o script, né, que a gente precisa rodar para fazer a instalação do Language Pack, né, para o nosso sistema operacional multi-session. Porém, reparem que aqui, né, no script, olha lá o que ele fala, né? Então, primeiro ponto que a gente precisa se atentar, né, a questão da letra, que é a unidade que ficou mapeada. Então, vou até abrir de novo aqui o File Explorer para a gente confirmar qual a letra que ficou. Por padrão, ele vem a letra Z, Z de zebra. Então, vou clicar aqui ó, em DSPC. Vou acessar aqui o nosso file share, ó, letra Z. Tá? Então, realmente, a gente precisa trocar lá no script, tá? Essa letra aqui, de E para Z. E aqui tem qual que é a linguagem, né? Que a gente vai fazer, que ele vai liberar para ficar disponível no sistema operacional para a gente poder trocar, né, o idioma, no caso. Então aqui tem espanhol, né, aqui abaixo o francês, tá? Aqui abaixo o chinês, e é isso. O que a gente quer é o português, não está aqui. O que que eu fiz, tá, pessoal? Eu tenho um outro script aqui, né, que é com a instalação em português, tá? Então, assim, como que eu peguei esse script? Eu simplesmente vim aqui nessa documentação da Microsoft, dei um copiar nesse script aqui, que tem o espanhol, o francês e o chinês, né? Fui, né, nessas
IAs da vida aí, nas GenAIs. Aí pode ser ChatGPT, Gemini, tanto faz, tá, pessoal? Eu colei o script para passar ele como referência e aí eu pedi, né? Eu falei, ó, conforme nesse script aqui, da documentação oficial da Microsoft, né? Altere ele para fazer a instalação da linguagem em português, né? Passei todo esse script aqui, colei lá para GenAI, né? Para IA, ter como referência, como modelo, tá? E aí ele me gerou aqui um script. Deixa eu até mostrar para vocês. É, deixa eu até passar aqui na tela aqui para vocês verem, tá? Então é esse script aqui. Foi isso que eu fiz, tá? É esse script que eu vou copiar. Infelizmente eu não vou conseguir jogá-lo na descrição do vídeo, né? Vai ficar muito grande, né? Mas não tem segredo, tá, pessoal? Vocês podem usar aí a IA a favor de vocês, então apenas copiem, colhem, né? Escrevam um texto mais ou menos como eu disse, né? Para ele gerar aí, fazer a alteração no script, né? De acordo com esse script aqui da documentação da Microsoft, mas para gerar um script para o PowerShell com a linguagem o idioma em português, tá? Então, beleza, vamos abrir aqui o PowerShell ISE como administrador, né? Run as administrator. O script eu vou deixar até aqui na outra tela. Beleza, aqui vou maximizar, vou fechar aqui esse menu do lado direito, vou clicar aqui na setinha para ele expandir aqui essa tela branca aqui, e aí sim, aqui eu vou copiar todo o script que eu tenho e vou colar aqui, tá? Então esse script, a gente, como eu falei, a gente tem que se atentar aqui no caso do meu script, eu até já alterei para a letra Z, tá? Então vocês se atentem aí, se for copiar da Microsoft, né? Tem que acertar aqui a letra da unidade que está mapeada, que está com os arquivos, né? Então assim, a gente teve que criar um file share para usar como repositório e jogar todos aqueles arquivos, né? Aqui pro uh, para a gente conseguir fazer a instalação do Language Pack, tá? Então aqui no meu caso o script já está tudo certinho, ele vai instalar a linguagem o idioma em português. Aqui eu vou dar simplesmente um run, tá? Não vai ser um run selection como a gente fez bastante lá no Storage Account. Eu vou dar direto um run. E a gente vai esperar ele fazer a instalação, tá? Então aqui ele leva um tempinho, eu quero até ver se ele começa aqui a rodar, fazer algumas instalações e aí depois eu pauso o vídeo, tá, pessoal? E aí depois a gente vai ter que rodar mais um script, tá? Então enquanto ele roda aqui, vou voltar aqui, ó, na documentação da Microsoft e aqui para baixo, ó, nós temos um outro script, tá? Que é das aplicações de caixa de entrada, tá? Então ele vai fazer algumas atualizações aqui. Então esse script a gente vai ter que rodar também aqui no PowerShell ISE, tá? Bom, pessoal, vou deixar rodando aqui a instalação. Olha lá, começou, né, com algumas instalações. É normal também, ele dá alguns erros aqui, tá? E aí, enfim, se aparecer alguma novidade, alguma tela que tenha que clicar em Yes to All, né, Run Once ou qualquer outra coisa no tipo, eu despauso aqui e aí volto com vocês, tá? Mas agora aqui é realmente esperar. Terminou aqui, pessoal. Ele deu alguns erros, tá? Mas apesar, né, de não deveria de dar erro, mas como é que a gente faz para confirmar se realmente está tudo ok? Vou clicar com o botão direito aqui em cima do botão iniciar, o botão direito, tá? Ele vai me trazer essas opções. Eu vou vir aqui em Settings, tá? Configurações. E aí aqui eu vou clicar em, maximizei aqui para vocês verem melhor, Time and Language. Aqui no menu do lado esquerdo vem em Language. E aí ele tem que aparecer para a gente aqui, ó, o idioma padrão é o inglês, né, como vocês sabem. Tem que aparecer aqui em português, tá? Até já vou trocar aqui. Vou colocar para não fazer, tá, o sign out agora, não tem problema.
E agora a gente vai rodar mais um script. Eu vou clicar aqui nessa folhinha aqui, ó, para ele abrir uma nova aba aqui, para a gente trabalhar com um novo script. E aí vou vir aqui no nosso browser, né, na documentação da Microsoft e pegar aqui esse outro script aqui, tá? Venho aqui, dou um Ctrl V e aí se atentem com a questão aqui da unidade, tá? Então tá como F, eu vou trocar o meu, é a letra Z. Vocês se atentem aí no de vocês. E aí vou rodar, né? Vou dar um run também de novo aqui, run script ou o F5. E aí beleza, vou esperar ele terminar aqui e volto com vocês. Terminou aqui de rodar o script, pessoal. Ele gerou alguns erros durante a execução do script. Eu não gosto de falar que é normal os erros, né? Mas basicamente os erros aconteceram porque ele tentou provisionar alguns pacotes aqui que já estavam instalados, tá? Mas levou um tempinho, acredito eu que deu tudo certo. Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer, tá? Antes de rodar o sysprep, se a gente for voltar aqui para a documentação da Microsoft, né? Aqui ele já fala que a gente pode finalizar, né, a personalização da imagem rodando esse comando aqui, tá? Que é o comando do sysprep. Porém, o que eu vou fazer antes? Eu vou abrir aqui o PowerShell, eu vou fechar aqui o PowerShell ISE, vou colocar para não salvar, não tem problema, e vou abrir o PowerShell é, normal, tá? O PowerShell comum, só que vou abrir como administrador. Então, vou executar como administrador, vou centralizar aqui ele. E aí vou rodar alguns comandos aqui, tá, pessoal? Então, vou até explicar para vocês. Bom, esses comandos aqui que eu vou rodar, eu consigo deixar na, na descrição do vídeo, tá? O primeiro comando vai ser esse comando aqui, que vai ser, esses comandos eles vão fazer algumas alterações, tá, naquelas chaves de registros do Windows, tá? Então, o primeiro comando, estou tentando colar ele aqui, ele vai servir para fazer a questão do... Acho que não deu certo, pessoal. Deixa eu copiar aqui de novo. Copiar. Botão direito aqui na aba. Venho em Edit e Paste. Agora foi, tá? Clico aqui nessa aba aqui da parte de cima, onde está escrito Administrator Windows PowerShell, né? Edit e Paste. É esse comando aqui, tá? Ele vai fazer basicamente um redirecionamento do fuso horário, tá? Ou seja, ele vai pegar aqui o horário, né, da máquina. Quando a gente estiver se logando lá na máquina na VM do AVD, ele vai pegar a máquina que está se conectando no AVD, o horário, né, o fuso horário da máquina que está fazendo, se conectando remotamente no AVD, e aí aquela máquina, né, uma vez conectada ali, acessando remotamente, ela vai ficar com o mesmo horário, tá? Para isso que serve esse comando. Então, venho aqui, dou um Enter. Vocês viram que ele é rápido. Tenho mais um outro comando aqui, que é o comando, deixa eu colar ele aqui, botão direito, Edit, Paste. É esse outro comando aqui que serve para desabilitar o Storage Sense, tá? Que basicamente é um recurso aqui do Windows que fica nos dizendo aqui quando o nosso disco estiver cheio, tá? Então, para evitar isso, até porque a gente está trabalhando num ambiente não persistente, né? É legal estar fazendo também, rodando esse comando para desabilitar o Storage Sense. Então, dou um Enter, beleza? Mais um recurso aqui feito com sucesso. E aí agora o último, né? Recurso, perdão, o comando, né? Mais um comando executado com sucesso. O último comando ele é para desabilitar o Windows Update, tá, pessoal? Então, qual que é o ideal aqui, né? Num cenário, no ambiente de produção, né? Vir aqui, botão direito, no botão iniciar, Settings, né? Eu não vou fazer isso aqui, mas vou mostrar para vocês. Vir aqui em Update and Security e procurar por atualização, né? Então, antes de rodar a imagem, é legal deixar o sistema operacional, né? Eu clicaria aqui em Check for Updates, ele ia buscar todas as atualizações pendentes e aí sim fazer a instalação, né? De tudo que tiver pendente. Então, deixar o sistema operacional atualizado, tá? E aí rodar esse comando, né?
que eu vou rodar aqui, que vai desabilitar, né, o Windows Update automático, tá? Por que isso? Por que que eu preciso desabilitar? Normalmente nas empresas, né, pessoal, a gente faz aí a gestão da atualização do Windows Update, né? Então sempre vai ter ali alguma ferramenta, né? Antigamente tinha ali o WSUS no próprio Azure, a gente tem agora ali o Update Management, né, que tem essa mesma função do servidor WSUS. A gente faz agendado, né? Essas atualizações do Windows, normalmente por ondas, tá? Então é legal também rodar esse comando aqui para fazer, para desabilitar aí o Windows Update automático, tá? Mas antes de fazer isso, o legal é deixar o sistema operacional atualizado. Então rodar todas as atualizações pendentes que tiver e aí sim depois, né, roda esse comando aqui para desabilitar. Beleza? Eu vou rodar ele aqui, eu não vou deixar, não vou procurar por atualizações, nem nada do tipo, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. E beleza, o último comando que eu vou rodar é um comando para agora a gente fazer, indo aqui no nosso File Share, no File Explorer, perdão. Vou clicar aqui em DSPC. Agora eu vou desmapear, tá? Tirar, remover esse mapeamento aqui, né? Como a gente vai fazer uma imagem, né? Então não vou precisar desse mapeamento aqui nas imagens, tá? Então eu vou rodar um comandinho aqui. Deixa eu pegar qual que é o comando aqui. É o net use. Eu não achei ele aqui, mas acho que eu lembro de cabeça. Vamos lá. Então o comando é net espaço use. Eu vou até aumentar a letra aqui, pessoal. Mas eu vou colocar depois ele ali na, na descrição do vídeo. Deixa eu colocar aqui como 18. Não sei se ajudou muito. Deixa eu mudar de novo aqui para aumentar um pouquinho mais. Então o comandinho é esse, para a gente remover o mapeamento, né? Use a letra, né? Z dois pontos, barra, delete, tá? Se não me engano, é esse comando. Se não for, eu vou ver com calma ele aqui. É esse mesmo, tá, pessoal? Net use, Z dois pontos, net, espaço use, espaço, Z dois pontos, espaço, barra, não é a barra invertida, né? Delete junto com a barra, tá? Vem aqui, dou um Enter, ó, ele fala que o mapeamento Z foi deletado, a gente até já viu aqui que desapareceu, beleza? E agora sim, agora estamos prontos para rodar o comando do sysprep, tá? Para fazer a preparação da imagem. Uma vez que a gente rodar esse comando, pessoal, a máquina vai ser desligada e aí não tem mais volta, tá? Então, tem que se certificar antes de rodar o comando do sysprep que está tudo certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, dentro do C2 pontos, do disco local, dentro de Windows, tem uma pasta chamada sysprep, perdão, System32. E aqui sim, dentro de System32, a gente vai ter sysprep. Então, este computador, né, o disco local, nosso que tá, aqui é chamado de Windows, né, aqui no Azure, C2 pontos, no Azure que eu digo, as VMs do Azure, né, C2 pontos, pasta Windows, pasta System32, aqui nós temos a pasta sysprep, tá? E aqui a gente tem a ferramenta aqui do sysprep que a gente vai rodar, tá? Inclusive a gente vai acessar essa pasta aqui no terminal do PowerShell para rodar. Tá? Vai ser tudo um comando só. O que eu quero mostrar para vocês? Se der erro, eu espero que não dê erro, mas se der um erro, ele vai mostrar no erro o caminho para essa pasta aqui, ó, onde a gente está acessando. Aqui tem a pasta Panther, e aí tem esse arquivo aqui, ó, tá? Setup ACT. Aqui é um log, tá, pessoal? Se a gente for clicar com o botão direito, Open with, né, e abrir com o Notepad mesmo, acho que era só ter dado um duplo clique, mas enfim. Aqui são os logs, tá? Então, se der um erro na hora de rodar o sysprep, ele vai falar para a gente consultar esse arquivo aqui, tá? Eu espero que não deu erro, mas se vocês rodarem aí e der esse erro, vai ter o arquivo aqui, né, o log aqui nesse arquivo. O que vocês devem fazer, tá? Se acontecer, eu vou fazer isso, mas se não acontecer, já fica aqui a dica. Vocês devem pegar esse arquivo e usar de novo a IA, né? Então, pegar um chat GPT ou Gemini do Google, né? Qualquer Gemini que seja aí. Eu, para esses casos, né, como eu não tenho... enfim, eu gosto de usar o Gemini, tá?
Se vocês tiverem a versão paga do ChatGPT, aí tudo bem, tá? Mas se for a versão gratuita, né, entre Gemini da Google e o ChatGPT, eu recomendaria o Gemini, tá? Então aí vocês pegam esse arquivo, né, acessem o Gemini, aí tem que fazer um login, um sign-in, tá? Porque aí a gente vai ter que fazer o upload desse arquivo. Então, para usar o Gemini não precisa fazer o sign-in, tá? Mas para fazer o upload de arquivo precisa ter uma conta lá cadastrada no Gemini. Então aí vocês façam lá cadastrem uma conta, se não tiver, façam o sign-in, né, o login, e aí vocês faz o upload do arquivo e coloca um texto lá mais ou menos assim, ó, estou tentando rodar o sysprep, ele está me gerando um erro de acordo com, né, os logs do arquivo em anexo, né? E aí pode complementar dizendo, ó, me passe qual script PowerShell que eu preciso rodar para corrigir esse erro. Tá? Isso pode diferenciar, tá? Porque pode ser um erro ali de algum daqueles aplicativos de caixa de entrada, tá? Então, que ficou faltando atualizar ou que precisa remover, normalmente precisa remover algum deles, tá? Pode causar o erro. Então, pode mudar, tá? Então, não vai ser sempre o mesmo erro. E aí sim, o Gemini lá, ou enfim, o ChatGPT que vocês estiverem utilizando, vai gerar o script. Vocês simplesmente venham aqui, pega o script, né? Copia e cola. Beleza? Mas como eu disse, eu espero que o nosso aqui não dê erro. Então vou voltar aqui, né, na documentação e vou pegar aqui o comando, né? Esse comando aqui, ó, do sysprep. Copiei, vou vir aqui e vou colar. Aqui, o comando já está pronto, tá? Depois ele está até falando aqui que ele vai dar um shutdown na máquina, é isso que vai acontecer. Se não der erro, né, ele vai rodar o sysprep aqui e aí depois vai desligar a máquina, como eu falei para vocês, uma vez que desligou a máquina, já era, não tem choro nem vela. Beleza? Então vamos lá, vou dar um enter aí, apertem os cintos, vamos ver no que vai dar. Se der um erro, a gente vai ter que correr atrás de corrigir, tá? E aí fazer aquele procedimento, aquele processo que eu falei de pegar uma ajuda aí com as nossas amigas IA, né? As inteligências artificiais aí, as ferramentas de Gen AI. Beleza, dei um enter. Olha lá, deu erro, só porque eu falei, tá, pessoal? Então, legal o que aconteceu, a gente vai fazer um troubleshooting, tá? Eu vou pegar o arquivo aqui, eu vou pausar o vídeo, tá, pessoal? Mas eu vou fazer justamente o procedimento que eu disse, tá? Vou pedir para alguma inteligência artificial aí me gerar, né, o script para fazer a correção, com base nesse arquivo aqui, né, setup ACT. Beleza? E aí eu volto com vocês quando eu tiver com o script pronto. Vou dar um OK aqui, tá? Aqui mostra o caminho. Como eu falei, tá, pessoal? Não adianta copiar eu passar o script para vocês. Vai ser diferente. Pode ser que para vocês dê certo aí, né? Ele não apareça. Se aparecer o erro, precisa pegar o arquivo aqui, o log aqui, para ver o que que deu de erro, tá? Até vou tentar ver se eu entendo aqui o que que aconteceu com o meu e aí explico para vocês se eu conseguir entender, beleza? Bom, pessoal, eu estou com um script aqui de correção. Eu vou manter aqui essa tela do PowerShell aberta, mas eu vou abrir aqui um PowerShell ISE, né? Vou executar ele como administrador, PowerShell ISE, em paralelo aqui. Esse erro que eu peguei agora é novo para mim, tá, pessoal? Porque ele vai remover todo os aplicativos os inbox apps que a gente fez ali a atualização, tá? Então, assim, eu já peguei alguns casos que ele faz a remoção de um ou outro, tá? Mas remover todo o aplicativo é a primeira vez, tá? Mas enfim, ele vai fazer essa remoção e aí depois, né, esse é o script, como eu falei, não adianta vocês copiarem aqui do meu, porque pode ser que gere um erro aí com outro motivo para vocês, tá? Então usem aí a ajuda da IA. Eu vou rodar aqui, apesar de ter selecionado tudo, vou dar um run script, tá? Então PowerShell ISE como administrador rodando o script. E aí depois que terminar de rodar aqui, aí eu vou rodar novamente aqui o, o comando do sysprep, né? E aí vamos ver se ele vai funcionar. Tá me gerando bastante erro aqui, tá, pessoal? Mas, enfim, paciência. Vamos ver se depois ele vai funcionar, tá? O de vocês, se deu certo, ótimo, maravilha, né? Apenas deem um tempo aí
para ver se eu consigo rodar aqui o Sysprep no meu, e aí depois a gente segue, né, quando eu chegar, quando eu obtiver sucesso aqui também rodando o Sysprep na minha máquina, beleza? Bom, vou pausar aqui o vídeo, esperar ele terminar de rodar todo o comando aqui, e aí volto com vocês tentando de novo aí o comando do Sysprep. Bom, vamos lá, pessoal, né? Ele removeu aqui alguns dos pacotes e depois re-registrou. Até é engraçado essa palavra, né? Mas ele re-registrou aqui, deu como concluído, né? Até rodou aqui, né, a mensagem para tentar novamente aqui o Sysprep, então é isso que a gente vai fazer. E pode ser que também ele dê falha, tá? E aí eu vou ter que fazer esse procedimento, tá, pessoal? Tentar ficar investigando aí até conseguir rodar o bendito do Sysprep. Então vamos lá, apertei aqui a tecla do meu teclado aqui para cima, né, para pegar o comando que eu já havia executado. Vou dar um Enter. E aí, graças a Deus, deu certo, né? É essa telinha que precisa aparecer, dizendo que o Sysprep funcionou. Então, como eu falei, né, a gente teve que fazer aqui um troubleshooting, tá? Infelizmente não tem gabaritado, então o erro pode ser por diferentes motivos, né? Mas a gente consegue corrigir, né? A minha dica para vocês é essa que eu falei, de usar aí uma das IAs, né? Para conseguir pegar um script de correção, tá? Então aqui em algum momento ele vai desligar a máquina, né? Essa telinha aqui quer dizer que ele já está rodando o Sysprep já está generalizando aqui, né? Generalize aqui o sistema operacional, né? Que é justamente aquele processo que eu falei para a gente conseguir usar o Windows, né? O sistema operacional em outras máquinas, tá? Então, logo mais eu vou cair, vou perder a conexão. Se o de vocês chegou nessa tela também, né, vai acontecer a mesma coisa. A máquina, ela não vai ser desalocada. E aí, enfim, quando isso acontecer, eu mostro para vocês. Aí a gente tem que terminar de desligar a máquina, porque aqui esse comando só vai desligar o sistema operacional, tá? Aqui vai levar um tempinho, então eu vou pausar o vídeo e aí eu volto, como eu falei, eu já não vou estar mais logado na máquina aqui, porque eu vou perder a conexão. Mas aí eu volto para vocês e a gente vai rodar a criação da imagem, né? A gente vai ter que criar uma galeria no Azure, colocar essa imagem e aí a gente vai mexer com mais algumas políticas. Então a gente vai acessar ali algumas GPOs, né? Então a gente vai acessar o nosso servidor, a nossa outra máquina, e a gente vai configurar mais algumas GPOs e aí sim a gente encerra esse vídeo, essa apresentação que foi bastante extensa, né? Eu tive que fazer várias pausas aqui. É, Poderia ter, né, feito aí algumas coisas simultaneamente, mas eu quis fazer passo a passo, como eu disse, já expliquei para não confundir, como é muita coisa para fazer, né? Eu não queria fazer é, ser multitarefas, né? Executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo aí, para não deixar mais confuso ainda as coisas, tá? Bom, é isso, pessoal. Vou pausar aqui e aí volto com vocês quando a máquina, né, como eu falei, esse comando aqui vai desligar a máquina, eu vou cair a conexão e aí eu sei que o Sysprep terminou. Então eu volto, né, vou pausar o vídeo, volto nesse ponto aí com a máquina já desligada, o Sysprep aqui terminado. Bom, pessoal, terminou de rodar o Sysprep, né? Eu caí aqui, perdi a conexão da máquina, ela desligou. O que que eu vou fazer? Vou acessar aqui o recurso de Virtual Machines. Vou mostrar para vocês o que eu disse que a máquina não seria desalocada. Vou acessar aqui a nossa VM Golden Image. Agora a gente não tem mais como acessar ela, tá? Eu vou acessar que eu digo o recurso aqui, tá? Então, olha como que ela está aqui, o status dela, né? Como stopped. Porém, ela não foi desalocada, ou seja, ela continua tendo um custo para a gente, né? Desalocada que eu digo é lá no hardware, né, no data center da Microsoft, que tem um hardware fazendo essa máquina funcionar, ele ainda está em uso. O que foi desligado foi somente o sistema operacional. E eu tenho aqui o botão de stop, né, habilitado, tá? Então a gente precisa parar essa máquina, né? Como eu disse, a gente não vai mais conseguir acessá-la. A gente vai parar e aí sim a gente pode fazer, né, a criação de uma imagem. Então eu vou clicar aqui em Stop, né, confirmar, clicar em Yes. A gente vai rodar aqui o comando para dar um stop nessa VM. E aí sim ele está fazendo aqui, né, desalocando, tá? Então a gente precisa fazer isso antes de seguir com
a criação da imagem. Beleza, vejam que mudou, né? Então agora aqui ele mostra stopped, entre parênteses, né? Deallocated, né? Desalocado. Beleza, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a criação da imagem. Então a gente vai vir aqui em Capture, Image, e aí para fazer a criação da imagem a gente primeiro precisa criar uma galeria, né? Nessa galeria a gente vai criar. Bom, vamos passo a passo aqui, tá? Então, essa galeria vai ficar criada aqui no nosso Resource Group RGAVD. A região ele já está pegando, né? A região aqui onde estava a VM, tá? E ele pergunta, quer compartilhar a imagem, né, numa galeria do Azure? Eu vou dizer que sim, né? Deixar essa opção padrão. Aqui tem uma outra opção legal, né? Automaticamente deletar, né, excluir a máquina virtual depois de criar essa imagem. Então, já que ela não tem mais utilidades para a gente, eu vou marcar aqui essa opção, tá? Eu não preciso me preocupar em eu mesmo ir lá excluir o recurso manualmente. Aqui ele fala da galeria, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui em Create New e aí eu tenho que fazer a criação de uma galeria. Eu vou chamar aqui de AVD-Gallery. Ah, ele não me deixa colocar. é, Acho que o traço aqui, pessoal. Deixa eu ver. Underline. Deixa eu colocar underline. Então eu vou deixar com underline aqui. AVD underline gallery, tá? Esse vai ser o nome aqui da galeria. Vou dar um OK. Generalized, tá? Vai ser o tipo aqui que a gente vai deixar. Agora eu preciso criar aqui. Ele chama de. Eu preciso criar, pessoal, uma imagem, tá? Um nome para essa imagem. Vou vir aqui em Create New, ele chama aqui de Target, né? VM Image, tá? Eu vou definir um nome para essa imagem aqui, tá? Então, eu vou colocar um nome aqui, vou colocar assim, ó, Windows 10-Multi-Session. E aqui não vou alterar mais nada, até teria algumas opções aqui, mas não vou alterar mais nada. Aqui ele já pegou as informações, né? Windows 10 e tal. Só vou definir um nome mesmo, tá? Vou dar um OK. E aqui eu tenho que definir uma versão. Então aqui eu coloco, né, o número que eu quiser. Posso colocar 1.0.0, né, contanto que seja no exemplo que está aqui, tá? Ó, tem que ser um número, ponto, outro número, tá? Eu vou colocar como 0.0.1. Aqui é um versionamento, né? Então eu posso ir depois versionando essa imagem, né? Atualizando ela aqui e versionando, tá? Se tivesse uma versão anterior, né, eu poderia, ou melhor, se eu marcar essa opção, né, quando eu for atualizar essa imagem, ele vai excluir a versão anterior, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente não vai precisar se preocupar com isso, vou deixar desmarcado, né? E eu posso colocar também uma data aqui de validade, né, para essa versão. Também não é o nosso caso aqui, tá? Aqui a questão de replicação, vou deixar aqui para criar a imagem como standard HD. Depois, futuramente, quando a gente for usar essa imagem no sistema operacional, isso não vai afetar no disco, tá? Então não tem problema, aqui é só questão de replicação da imagem. Por uma questão de economizar custo, vou deixar aqui no standard. E aí, claro, né, num cenário, num ambiente de produção, precisa se levantar essa questão, né, da necessidade aí do quanto é importante, né, e ter uma redundância aí para a imagem, tá? Vou dar um next aqui na parte de tags, não vou colocar nada, mais um next para ele ir para review e create. A gente vai esperar ele validar. Se der tudo certo, validou, beleza? Agora sim, a gente vai fazer a criação da imagem. Aqui leva um tempo, tá, pessoal? Leva aí uns 20 minutos. Então, até já vou clicar aqui em Create. E aí, assim que criar, depois eu vou mostrar para vocês a galeria e tudo mais. E a questão também da imagem ali, né? O Target VM Image, né? Que a gente definiu, tá? Bom, começou a rodar o deploy, né? Ele começa aqui criando a galeria, né? Vamos deixar rodando aqui. Eu vou até abrir uma outra aba. Vou acessar aqui o portal do Azure, portal.azure.com. E agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o nosso servidor, tá? Então venho aqui, deixa eu fechar aqui, venho aqui em Virtual Machines, no menu do lado esquerdo, vou acessar aqui VM Server, vou pegar o IP público, né, e vou acessar ela, fazer um acesso remoto, tá?
Aqui vou trocar o IP, né? Tava o IP da máquina da VM da Golden Image. Vou dar um conectar, colocar a senha. E aí, beleza. Agora aqui a gente vai configurar algumas GPOs para o Language Pack e também algumas GPOs para algumas configurações do teclado e também do formato ali da questão de região, tá? Formato da data, moeda, essas coisas que ele vai pegar, de horário também, para ficar em português, tá? É, Bom, deixa ele carregar aqui o Server Manager. Até já carregou, agora está mais rápido, né? Muito diferente de até pouco quando a gente criou, né, a VM. Beleza, vou minimizar e vou abrir aqui a nossa Group Policy Management, que para mim já está aqui fixado aqui na barra do menu iniciar, tá? Beleza, olha lá a política que a gente criou do FS Logics. Aqui em AVD Computers, eu vou criar mais uma política. A primeira política que eu vou criar é para definir o padrão de linguagem para que fique no idioma português, tá? Então venho aqui em cima aqui da OU de AVD Computers, clico com o botão direito. Primeira opção, o mesmo procedimento que a gente fez com a política do FS Logics Configuration, tá? Create a GPO nesse domínio e linká-la com essa OU. Aí vai me pedir um nome. Vou colocar aqui, ó, Language Pack Configuration. Ou melhor, Language Configuration. Vou deixar assim, ó, Language Configuration, tá? Podem colocar aí o nome que vocês quiserem. Então ele me criou aqui, Language Configuration, vou clicar nela, botão direito, Edit. Ele vai abrir aqui a janelinha aqui do editor. Vou maximizar, né? E aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui eu vou clicar em Policies, então abaixo de Computer Configuration, né? Porque a gente está falando de uma definição ali, de uma configuração do sistema operacional, tá? Para que o sistema Windows fique com o idioma em português, tá? Pode parecer meio confuso no começo a questão do, né, aonde a gente vai trabalhar, computer ou user configuration, tá? Mas isso é questão de ter um pouco também ali de experiência de vivência, tá? Então não se preocupem com isso. No nosso caso aqui, abaixo de computer configuration, vou expandir aqui a pastinha policies, deixa eu aumentar aqui esse menu do lado esquerdo para vocês verem um pouco melhor. Aqui vou ir em Administrative Templates, então vou maximizar aqui também. Agora vou ir em Control Panel, tá? E aqui em Control Panel, vou clicar aqui ó, em Regional, em Language Options, tá? E a configuração que a gente vai fazer é nessa daqui, ó, nessa política aqui. Restricts the UI language Windows uses for all logged users, tá? O nome é até comprido, né? Mas enfim, é essa política aqui que começa com restricts the UI language Windows, tá? Que a gente vai definir o padrão aí, a linguagem padrão para todos os usuários que se logarem no Windows, tá? Então, vou abrir ela aqui, dar um duplo clique, clicar em Enabled e aqui, né, por padrão ele fica como inglês, perdão, vou alterar para português Brasil. Vou dar um Apply e um OK. Beleza, isso aí. Agora eu vou fazer uma. Aqui a gente já fez o que precisava ser feito. Eu vou fechar aqui. Porém, agora aqui, né? O que que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu vou, ou melhor, vou voltar aqui na parte de configuração, Language Configuration. Eu fechei, mas vou voltar, pessoal. Então, botão direito, Edit. Vou fazer mais uma configuração aqui, ó, a parte do teclado, tá? Então, perdão, voltando aqui nessa política que a gente criou, só que agora a gente vai trabalhar aqui com a parte de User Configuration, tá? Então a gente configurou a política aí aqui na parte de Computer Configuration. Agora para o teclado a gente vai configurar aqui em User Configuration. Onde que a gente vai? A gente vai vir aqui em Preferences, Windows Settings, tá? E aqui vai ter aqui, ó, Registry. Então, beleza. Aqui nessa tela em branco aqui no meio que ele abriu, eu vou clicar com o botão direito, New Registry Item, a primeira opção, tá? Ele vai me abrir essa janelinha aqui
O que que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos e eu vou marcar aqui, ó, eu vou abrir essa pastinha HKey Current User, vou expandir ela. Aqui em HKey Current User, eu vou procurar por aqui, ó, Keybird Layout. Vou expandir também. Vou clicar aqui, ó, em Preload. Em Preload, vou clicar aqui embaixo, aqui, ó, onde tem Default e o número 1. Vou clicar no número 1. Tenho que dar um clique, marcar e dar um Select. Então, reparem que tem que ficar dessa forma aqui, aparecendo aqui, ó, em Value Name, Default, tem que estar o número 1, né? Aqui em Key Path tem que estar Keybird Layout barra Preload, né? E aqui em cima, Hive, tem que estar HKey Current User, tá? O que que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou trocar o valor, esse valor 1, pelo valor 400, perdão, é aqui embaixo, tá, pessoal? Então aqui estava o valor 1, é aqui embaixo, ó. Aqui onde está value data, né? Tá aqui 409, né? Um conjunto de zeros de 409. 409 é o valor do teclado no idioma em inglês, tá? Eu vou alterar para 16 o final, tá? Então, perdão, aqui no default é 1 mesmo, é aqui no value data. Trocar de o 409 por 416 e os zeros à esquerda eu mantenho, não mexo, tá? Venho aqui, dou um apply, dou um ok, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, só que agora, né, deixa eu minimizar tudo aqui. Agora vou fazer uma outra configuração, tá? Então, recomeçando, também aqui abaixo da parte de User Configuration. Abrir Preferences novamente. Agora eu vou abrir esse de baixo aqui, ó, Control Panel Settings, tá? E aqui vou clicar em Regional Options. Aqui vou clicar com o botão direito, New e Regional Options. Beleza, aqui nessa parte eu vou alterar aqui de inglês para português do Brasil. Então, vou procurar aqui o português. Selecionei o português. Depois de selecionar, vou apertar no teclado a tecla F6. Reparem que aqui abaixo de Português Brasil tá com, né, um tracejado aqui vermelho. Vou apertar o F6, ele vai até mudar de cor. Olha lá, ficou verde, né, uma linha contínua verde. Então precisa apertar o F6 para aplicar, tá? Aqui a gente está fazendo aqui a alteração aqui das configurações de região, tá, para o sistema operacional. Então venho aqui, dou um apply, um OK e beleza, tá? Então são essas configurações que a gente precisava fazer. Agora sim, agora posso fechar novamente, tá? Então a gente deixou tudo configurado aqui na parte de Language Configuration, tá? Então a parte de policies agora também para a questão da linguagem do idioma também já está pronta. Vou voltar aqui no portal do Azure, aqui na aba que estava rodando aqui a criação. Aqui, pessoal, vai levar um tempinho, como eu falei aí, uns 20 minutinhos mais ou menos, tá? Então ele já criou aqui a galeria, né? Já criou aqui a imagem, né? Agora está criando realmente aqui a versão dessa imagem. Eu vou pausar aqui o vídeo, né? E assim que terminar, eu volto e aí encerro o vídeo para vocês, né? Vou mostrar aqui como que ficou esses recursos, né? A galeria aqui é a imagem e aí encerro esse vídeo aqui que foi bastante extenso, bastante cansativo para mim aqui de ter que ficar pausando e tudo mais. Quem estiver me acompanhando também provavelmente deve estar sofrendo aí, né? Fazendo passo a passo. É muita coisa para fazer e demora, né? Para rodar os scripts e tudo mais. Mas enfim, o importante é que vem dando certo aí, tá? Então, eu vou pausar o vídeo e volto com vocês assim que terminar o deploy aqui do recurso aqui de criar a nossa imagem. Bom, terminou aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês, né, esses recursos aí criados. Vou voltar aqui em Home, na página Home, né, do Azure. E aqui na barra de pesquisar aqui no centro, eu vou colocar Gallery, né? E é aqui esse recurso, Azure Compute Galleries, tá? Então, vou acessá-lo. E olha lá, a nossa galeria AVD underline gallery. Então a gente criou, né, para fazer a imagem uma galeria, né? E aqui dentro dessa galeria existe aqui uma imagem, né, uma definição aqui de imagem de VM, né, que eu nomeei como Windows 10 Multi-Session, né? Então aqui eu vou clicar nele, ó. A gente teria aqui, né, o gerenciamento
com as imagens. Então aqui é a nossa versão, né? 0.0.1. Poderia ter colocado 1.0.0, né? Então aqui eu conseguiria, né, ir criando aqui, adicionando outras versões, né? Já criar uma VM, né? Uma VM Scale 7 a partir dessa imagem, né? A partir daqui desse recurso. Então é bem legal. A nossa imagem, né? A nossa Golden Image já está pronta para ser usada e a gente vai utilizá-la aí no próximo vídeo, que finalmente vamos fazer a criação do nosso AVD, né? Vamos criar o host pool e aí com os host pools, né, criar aí as VMs, que é o nosso tema principal, e aí a gente vai, né, testar tudo, né? Então, tem que ver o FS Logics, se ele vai estar carregando o perfil, né? Se tudo estiver certinho, essas VMs apenas vão precisar ingressar ali no AD, né? Quando a gente for fazer o deploy, quando a gente for criar, a gente precisa configurar isso. Elas entrando ali no AD, né? Tudo tem que funcionar. Os nossos usuários que a gente criou, né? Usuário user 1, né, user.01 e user.02, a gente vai usar eles para testar, né? E os FS Logics e todas as GPOs, né, que a gente está aplicando vão ter que funcionar também. Beleza? Pessoal, vídeo extenso, vou terminando por aqui. Agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aí, na provavelmente a última apresentação, já fazendo aí finalmente o AVD. Beleza? Isso aí, valeu!